Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos prosear com o Ramon Santos. Ele é secretário municipal de educação do município de Contagem e vamos discutir o Plano Municipal de Educação. Ramon, muito obrigado pela sua presença. Vou te servir um cafezinho para a gente iniciar essa prosa nossa. Ramon, nós estamos aí um ano da aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação. E uma das determinações do Plano Nacional é que cada município, cada estado construa os seus planos decenais, né, os seus planos de educação. Como é que você vê isso? A transição de um plano de governo para um plano de estado, ou seja, agora o cumprimento de metas e uma nova formulação da política educacional em nosso país. Como é que você tem visto essa nova fase? Bom, primeiro eu queria considerar que, para além do cargo, né, eu sou funcionário público efetivo há 30 anos em Contagem. Então, sou professor há 30 anos lá. Então, a minha militância toda foi feita na educação, se consolidou ali. Bom, eu vejo como um grande desafio, sabe, Gilson? Mas eu fico extremamente preocupado quando o Estado brasileiro não consegue transmitir para a sociedade a necessidade e a responsabilidade da aplicação das metas e, mais importante do que as metas, as estratégias. E por trás do que aconteceu nas aprovações em todos os lugares, penso que aqui também não tem sido muito fácil, há uma cortina de fumaça em torno de alguns temas ou de algumas estratégias. Então, o setor mais conservador da sociedade se articulando a partir do que nós temos considerado importante, que é fazer com que a escola discuta o que seja contemporâneo, ou o que está contemporâneo. Sim. Você não acha que houve, nesse processo, uma falta de uma divulgação, de uma propaganda, de chamar com mais força a sociedade a participar? Você não acha que houve uma certa negligência, vamos dizer assim, no processo de convocação? Olha, esse é um tema da maior importância, a sociedade participar, se empoderar do debate. Você não vê isso? Sim. Tem municípios que estão fazendo seus planos dentro de paredes com 4 pessoas. Então, bom, assim, tem uma experiência que é local, que foi a que nós vivemos. Nós constituímos um fórum e o plano, né, o projeto que foi encaminhado à Câmara Municipal, ele foi encaminhado da forma como foi aprovado na última plenária, sem nenhuma interferência do Executivo. Cabia aos vereadores fazerem modificações, né? E propuseram modificações na Meta 8 e também nas estratégias da Meta 8. Em Contagem, houve uma participação efetiva da sociedade? Houve uma participação, não penso que foi efetiva, né? Até porque a população discute pouco escola, né? O fato do estudante estar na escola não significa que a escola seja bem avaliada, né? Então, eu acho que faltou a participação. A família está muito afastada. Muito afastada. Eu acho que a gente usa termos muito técnicos, assim, de difícil compreensão da família. Acho que não houve uma militância política da vanguarda do movimento sindical em torno desse tema, que era importante, né? E continua sendo importante. E, coincidentemente, você aprova e derrota algumas metas e, ao mesmo tempo, o Congresso faz uma inflexão muito à direita. Então, eu acho que a gente também ficou muito imobilizado. Assim, o movimento social ficou muito imobilizado diante de tantos problemas que nós estamos vivendo na conjuntura atual. É o que eu penso, né? Então, você acha que o reflexo da luta política nacional acabou também influenciando o debate, ou seja, as pessoas pouco crentes na possibilidade do avanço? Acho que travou. A nossa categoria, ela se mobiliza muito por questões salariais, mas por questões ideológicas ela tem um comportamento um tanto quanto conservador, porque ela é fruto de uma sociedade que é conservadora. Então eu percebi assim, um certo distanciamento desse debate. O plano, ele configura várias metas e estratégias, né?
Vamos discutir algumas aqui que eu acho que é importante. A questão do financiamento da educação. Me parece esse um tema importante, né? Porque nós temos aí o desafio, por exemplo, de universalizar a educação de 4 a 5 anos e 11 meses, já em 2016, está previsto no plano, né? Nós temos que pagar o piso nacional, nós temos que construir escolas, ou seja, várias demandas que serão necessárias de serem efetivadas no próximo período, e o que nós observamos, há pouco recurso ainda destinado à educação. Como é que você vê esse desafio do financiamento da educação? Bom, o nosso orçamento para a educação é 290 milhões de reais. Em Contagem? Em Contagem. Nós já pagamos o piso, mais que o piso, né? O nosso piso lá é R$ 2.178 para 22 horas e 30, um terço de planejamento, mais a formação continuada, que é o tempo coletivo. Que integralmente o piso, a lei do piso. Além do piso, né? Então eu sempre gosto de dizer que Contagem paga um salário menos pior, porque seria muito bom se pudéssemos pagar um salário melhor. Como também aconteceu no Estado, o governo fez uma correção que impactou, inclusive, na vida dos aposentados, que recebiam menos do que o piso, que são aqueles professores que tinham curso normal, antigo, né? O antigo normal. Né? Então, Contagem... Ensino médio, né? Ensino médio, aquele magistério antigo, né? O ensino de magistério. Então, a gente conseguiu avançar bastante, mudamos a nossa tabela de progressão na carreira. Então, a gente teve reajuste esse ano de praticamente 35% em alguns níveis da carreira, porque lá nós temos 145 níveis. Com relação à educação infantil, nós criamos o cargo de professor de educação infantil, que paga o piso também. Vamos estruturar uma nova carreira e já a partir de final de 2015 nós já universalizamos o atendimento de 4 e 5. Então, eu já considero um grande avanço. Sim. E os recursos destinados à educação são suficientes para poder desenvolver o programa, um projeto estratégico das metas, da estratégia, ou seja, financiar essa diversidade de questões que envolvem a educação? Não, eu acho que a gente precisaria de mais dinheiro, assim. E dinheiro não só para pagar professor. Quando fala-se em financiamento da educação, pensa-se só em pagamento de salário de professor. Né? Você precisa de bons equipamentos públicos, bons materiais didáticos, acesso para que as pessoas possam comparecer à escola. Né? Nós temos aí uma defasagem grande no ensino médio, que é uma discussão que a gente tem feito com o Estado na cidade, muitos jovens fora da escola e muitos meninos de 15 a 18 anos que também não concluíram um fundamental. Então, todo dinheiro é bem-vindo, mas eu acho que ele ainda é muito pouco. Sim. E você vê essa questão do Sistema Nacional, porque um dos objetivos do plano é criar o Sistema Nacional de Educação. O Estado, a União repassa recursos já em quantidade suficiente? O Estado passa? Como é que é essa relação com os entes federados na questão da educação? Não. Para a gente pagar a nossa folha de pagamento, a gente tem que buscar um aporte de 60 milhões por ano. Então, o Fundeb não paga o que nós gastamos só com a folha de pagamento. Sim. Portanto, então, necessaria de mais recursos da União e do Estado também. Da União e do Estado. Sim, que é insuficiente nesse caso. Que é insuficiente nesse caso. Tá. Nós vamos entrar em um pequeno intervalo, Ramon, e nós voltamos então para esses desafios, a questão do Plano Municipal de Educação. Tá bom. No Brasil. Tá bom. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane.
Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Estamos voltando com Café e Prosa e hoje estamos proseando com Ramon Santos. Ele é secretário municipal de educação do município de Contagem e estamos discutindo sobre o PME, Plano Municipal de Educação. Ramon, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a questão do dinheiro, né? De como nós vamos financiar a educação. Um outro tema importante é a questão da valorização dos trabalhadores de educação. Nós defendemos uma tese que valorização tem a ver com muitas questões, mas 3 fundamentais: piso, carreira e formação continuada. Como é que você vê esses objetivos e como você trabalha essa perspectiva dessa valorização dos professores? Uma das metas, inclusive, diz que num prazo de 6 anos, a média do salário dos professores deve ser a média do salário de médicos, engenheiros, e com certeza isso dobraria esse piso de ingresso na carreira. Tá. Bom, assim, o que o município tem feito? Eu já até adiantei um pouco aqui. Esse ano nós fizemos um investimento na carreira, então mudamos a tabela da carreira, o que é um impacto grande só nesse ano de 7 milhões de reais para uma cidade que tem dificuldades financeiras muito fortes. Contagem é uma cidade que não paga IPTU, então isso impacta muito na distribuição do recurso. Uma outra consideração que eu queria fazer é que Contagem está possibilitando o maior programa de formação continuada com tempo coletivo em horário de trabalho da história da cidade. Ontem fomos a um encontro com os pedagogos e com diretores e apresentamos a proposta, né, numa parceria com o Instituto Cultiva. Os professores a cada 15 dias param 2 horas para pensar o fazer pedagógico dentro da escola. E estamos trabalhando com uma outra modalidade que fortalece um pouco a capacidade de o estudante ter mais acesso. Nós remuneramos um articulador comunitário, que é um professor. Ele recebe uma função gratificada e articula o trabalho no território. Então, a gente vê a escola dentro de um território, dentro de um limite. A escola integrada. A escola integrada, com os seus equipamentos públicos e os equipamentos que não são públicos, mas que são parceiros comunitários. Então, também é uma novidade que a gente pensa poder avaliar como positiva daqui a alguns anos. Um outro tema importante do debate do plano é a questão da diversidade. Né? Tema da diversidade, nós vamos pegar a questão da inclusão. Nós temos aí, em média, 13% de pessoas com deficiência na sociedade, então nós vamos incluir essas pessoas. Questão dos negros, né? Questão dos índios, questão dos homossexuais ou de opções sexuais que existem na sociedade, enfim, um conjunto de questões da diversidade. Como é que você vê isso? Nós vivemos uma sociedade ainda que exclui uma parcela significativa e esse plano determina essa inclusão. Como é que você vê esse debate dentro desse plano municipal de educação? Bom, os estudantes com deficiência, eles não estão incluídos, eles estão integrados à escola, né? Então, precisa sempre de um suporte ou de um aporte para que a atividade seja mais ou menos bem desenvolvida. Fundamentalmente o contraturno, né? Sobretudo. Eu penso que nós estamos vivendo um momento em que como eu já te disse antes, eu não consigo compreender o que é ideologia de gênero. Pois é, esse tema me parece que é o tema que sobressai. A diversidade é tão complexa e tão ampla que
pensar um tema que, na prática, ele não existe do ponto de vista da formulação teórica, ideologia de gênero, e ganhou um vulto nesse debate extraordinário, ou seja, um conservadorismo. Como é que você vê essa questão aí da ideologia de gênero? Isso existe ou é parte desse esquema conservador de uma sociedade que tenta excluir o debate de forma mais ampla? Eu acho que isso é uma cortina de fumaça, assim, para aprovar redução da maioridade penal, financiamento privado de campanhas, está para além dessa discussão. Eu acho que o setor mais conservador que atua na política conseguiu agregar setores religiosos nessa discussão que fazem uma profunda confusão sobre isso, né? Não é, eu vindo para cá eu fiquei pensando sobre isso. Não é ideologia de gênero. O que eu acho é que as pessoas estão assumindo esse discurso para colocar a escola numa posição muito mais conservadora, dificultar o debate, descortinar o que precisa ser feito e o que precisa ser visto. Questão dos currículos. Questão dos currículos e tudo que, na realidade, a escola não vai fazer muito diferente do que já faz, porque o estudante já chega na escola com todas aquelas coisas que ele escuta, que a criança escuta em casa, que vê em casa, né? Então, o nível de violência, a mãe, a irmã mais velha, né? O menino que é buscado pelo tráfico e que a gente não consegue recuperar. Então, esta discussão ela vai continuar aparecendo. Eu acho que na nossa cidade a situação ficou um tanto quanto confortável, eu penso, né? Porque a gente conseguiu garantir essa discussão do ponto de vista amplo. Nós incluímos todas essas diferenças, desde a orientação sexual, a discussão de gênero, na inclusão social. Porque são pessoas que estão excluídas, então não tivemos tanto prejuízo. Em algumas cidades eles deram conta de tirar toda a Meta 8 e todas as estratégias. Lá a gente conseguiu preservar muito da Meta 8 e muito das estratégias que nós propusemos. Eu, conversando com algumas pessoas que defendem a tal da ideologia de gênero, diz o seguinte, não, que vocês não podem influenciar na questão sexual das pessoas. Eu falei, olha, eu sou professor de ciência. Na minha vida toda, eu dei aula de ciência sobre o aparelho reprodutor humano, masculino, feminino. Você entra nas várias dimensões da sexualidade, porque muitas famílias não debatem isso com seus filhos. Então, isso é um papel da escola. A escola é o lugar da formação integral das pessoas. E pergunto, mas vocês querem excluir isso da escola? Ou seja, nós temos hoje crianças que morrem por motivos de não preservar, por exemplo, o uso de uma camisinha, né? Enfim, você tem um conjunto de questões que envolvem a sexualidade, pouco conversada nas famílias, e a escola acaba substituindo. Não, a escola não vai fazer isso mais. A escola vai limitar a fazer uma ação e aqui é a família. E a tentativa de tirar da escola aquilo que nós chamamos da sua autonomia, da sua visão, ela não é vinculada a nenhuma religião, né? A escola precisa ser... laica. Então, assim, como é que você vê isso? Porque eu até hoje não consegui compreender aonde que se quer chegar com esse debate específico. Não acho que tem nada disso. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse debate sabem que a escola vai continuar fazendo isso, porque precisa, é uma necessidade, é preciso a escola informar. Cotidiana essa discussão. Não tem jeito, né? Olha, ninguém discute o índice de meninas grávidas na pré-adolescência. Aborto, mortalidade. Aborto, mortalidade. O que eu penso é que essa onda conservadora é muito mais para inflar um outro tema ou outros temas que não esse. Porque sem o plano, a escola já fazia isso e fazia com tanta tranquilidade, eu não percebo nada de diferente. Não acho que a gente está inventando a roda, não acho que a escola vai inventar a roda. Agora, é muito negligente, assim, né? Você não... Seria uma negligência tamanha você não informar para um menino que está entrando na atividade sexual precoce, inclusive, que ele tem que tomar alguns cuidados. Quer dizer, o pai deve fazer isso.
A escola deve fazer isso. A cidade tem que fazer isso. Sociedade. A sociedade tem que fazer isso. Então, eu não... A meta 8, para mim, ela ficou prejudicada em função desse desgaste que querem transformar o debate de outra pauta, que não esse. Ramon, são muitos temas, são 20 metas, né, a serem cumpridas. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, mas nós queremos depois explorar um pouco mais você sobre essa questão do plano municipal. Nós estamos em pleno debate nacional e podemos contar com você em uma outra ocasião que o nosso Café e Prosa, tá certo? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua disposição. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande e-mail para o endereço abaixo e até um próximo programa. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.